Boa noite. Vamos fazer mais uma discussão sobre alguns aspectos que são bem atuais e que dizem respeito àquela velha complexidade do entendimento da realidade. Muito tem se falado sobre essa questão do golpe ou revolução. Vamos fazer uma discussão sobre isso aí, colocando alguns aspectos que eu acho pertinente na questão do entendimento desse assunto tão complexo. Quando a gente divulga alguma coisa, nós temos que ter uma certa responsabilidade, né? Uma responsabilidade com aquilo que a gente está falando. Eu penso dessa forma. As pessoas publicam coisas, os jornais publicam coisas, tanto para um lado como para o outro, as redes sociais, há manifestações de todo tipo. E eu queria pegar um pensamento aqui de um poeta, Edmund Weil, no livro Circle of Seasons, de 1950. Ele declarou a seguinte frase sobre um particular dilema, que é importante a gente entender para essa discussão que nós vamos ter pela frente. Moralmente é tão condenável não querer saber se uma coisa é verdade ou não, desde que ela nos dê prazer, quanto não querer saber como conseguimos o dinheiro, desde que ele esteja na nossa mão. Nós temos um aspecto moral, ético, de criticar pessoas que usam dinheiro de forma ilegal. Por exemplo, a mulher do Eduardo Cunha, certa vez declarou que ela não tinha como saber de onde vinha o dinheiro do marido, que era um deputado federal, e a gente sabe que ele ganhava em torno de 35 mil reais, e ela disse que não tinha noção desse dinheiro quando ela gastava 35 mil reais numa bolsa. Nós condenávamos aquilo, dizendo como que ela pode não saber aquilo. Eu gostei muito dessa frase do Edmund Weil, porque ele compara esse tipo de comportamento com aquela questão da gente não se preocupar se uma coisa é verdade ou não, desde que aquilo nos dê algum tipo de prazer. Vamos analisar essa questão da revolução aí. Eu vou contar uma historinha para ilustrar esse problema. Imagine uma situação de um indivíduo que está chegando na sua residência às 11 horas da noite e quando ele vai abrir o portão da garagem, um bandido chega com uma pistola e encosta na sua cabeça. Esse bandido dá duas opções. Uma das opções é que ele pegue o carro e vá junto com o bandido num banco para tirar o dinheiro. E a outra opção é que ele entre na sua residência para que ali ele faça o roubo. Vejam bem, nós temos duas opções, nós não temos uma terceira. O bandido não deu opção, vamos num bar tomar uma cerveja. Ele tem que tomar uma decisão. E qual for a decisão que ele tome, será uma decisão complicada, uma decisão ruim. Vamos imaginar que ele toma a decisão de pôr o bandido no seu carro e ir para o banco fazer a retirada desse dinheiro. O indivíduo rouba o dinheiro dele, rouba o carro e dá uma surra nele. Vamos guardar essa historinha para que a gente discuta daqui a pouco. Em 31 de março de 1964, né, houve a questão e aí vamos colocar golpe, ou revolução, ou intervenção dos militares. Isso é um fato, uma realidade. A questão semântica vamos deixar de lado. O que aconteceu ali? Os militares ficaram 21 anos no poder e houve coisas boas e coisas ruins, como tudo nessa vida. Não existe essa questão de maniqueísmo, foi tudo horrível ou foi tudo bom. Vamos ver alguns pontos positivos e alguns negativos. Porque quando a gente olha esse debate hoje em dia, aqueles que defendem colocam maravilhas na intervenção, no golpe ou na revolução. E aqueles que atacam colocam só coisas horríveis. Vamos colocar fatos, eu não estou defendendo nem acusando. Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, hidroelétricas de Itaipu e Tucuruí, usinas nucleares de Angra, criação de polos petroquímicos, o programa Proálcool, Ferrovia do Aço,
a Embratel, projeto minério de ferro de Carajás, projeto de celulose de Jari, foram alguns aspectos de infraestrutura que o governo militar investiu nesses anos. 23,5% do PIB era investido em infraestrutura. As exportações entre 1974 e 81 cresceram 18% ao ano. Em 1985, 21 anos depois da intervenção, o golpe, os militares devolveram o país para a democracia de uma forma gradual e restrita. Regulamentaram o trabalho rural, criaram a lei das pensões alimentícias, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado em 1966, o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, que englobava aposentadoria e assistência médica, foi criado em 1966 também. Instituiu-se a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a Carteira de Trabalho do Menor e do Trabalhador Rural, e assim por diante. Tiveram vários avanços. Foi criado o CINE, o Sistema Nacional de Empregos, Programa de Alimentação do Trabalhador, e várias outras, o reajuste do salário semestral pelo índice de preço ao consumidor. Então, vocês vejam, existiram coisas positivas durante esse período. Evitando aquela questão de olhar só por um lado, que é uma tendência que a gente percebe claramente, e todos vocês que estão vendo isso aqui, vocês vão visualizar que ou se ataca ou se defende. Ocorreram erros graves dos militares, né? Eles prometeram, por exemplo, as eleições em 1968, e isso não foi feito. Eles travaram os empréstimos do BNDES, o BNDES fazia empréstimos para iniciativa privada, para investimento em infraestrutura, eles travaram em 20% por ano os juros desses empréstimos. E a inflação estava na ordem de 34,5% em 79 e 77,2% em 74, estava 34,5%, em 79, 77,2%. Então, se veja, estava havendo um subsídio e aquela questão de que não existe almoço grátis, né? Se cobravam juros de 20% e a inflação estava em patamares bem mais altos. Eles aumentaram muito a estrutura do Estado. Então, muitas estatais, muitos ministérios, o governo militar cometeu esse erro de fazer um inchaço do Estado. Vamos lá para questões mais graves. A censura, houve censura dos meios de comunicação, da atividade artística. Tortura, não pode se negar que existiu tortura. Desaparecidos políticos. Todas essas questões são fatos. Quem ouviu a primeira parte do que eu falei e é a favor da intervenção, deve estar maravilhado. Os militares fizeram isso. Quem é contra e está vendo essa segunda parte está dizendo, olha, isso é horrível. Está aí o que eles fizeram. O que acontece é o seguinte, houve toda essa conjuntura, toda essa mistura de coisas que caracterizou esse período. Existe motivo, a nossa história mostra que só aconteceu um dos eventos, a intervenção militar. Se não tivesse acontecido, seria outro mundo, outra história, nossa realidade aqui seria totalmente diferente. O que eu quero dizer é o seguinte, não há motivo para se comemorar uma situação de um regime de exceção, o qual durou 21 anos e onde houve tortura, mortes, desaparecimentos. Não há motivo. Vamos voltar à nossa historinha do começo. Vocês diriam o seguinte, o indivíduo apanhou, teve o seu carro roubado e teve o seu dinheiro do banco roubado. Há motivo para comemoração? Ele tomou uma iniciativa de ir com o bandido ao banco justamente para não entrar em sua casa com o bandido onde sua família estava dormindo naquela hora. A coisa podia ser bem pior.
O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai relatar: eu optei por ir com o bandido ao banco para que não houvesse a invasão da minha casa. Eu não vou comemorar isso. Então fica ridícula a situação dessa comemoração. Nós temos que ser bem pragmáticos. Agora, alguém vai dizer o seguinte, é uma colocação bem justa. Espera aí, você mostrou vários aspectos econômicos de infraestrutura. Uma morte que tenha ocorrido, ela já justificaria a degradação dessa ideia da intervenção militar. Bom, aí nós vamos ter que conjecturar o outro lado da história. O outro lado da história é que os militares fizeram essa intervenção, ou golpe, ou revolução, de acordo com o gosto de quem faz essa avaliação, para evitar o que aconteceria, que seria algo correspondente à revolução do proletariado. Essa era um movimento que estava ocorrendo de uma forma bem acentuada para que o Brasil fosse tomado pela ideologia comunista através dessa revolução do proletariado. Isso é fato. Então não adianta quem é a favor da esquerda fazer a seguinte citação: não, os militares invadiram porque estava se brigando pela democracia. Não se estava brigando pela democracia. Não se estava brigando pela democracia. A esquerda estava defendendo uma ideologia que era sustentada por 3 dos maiores criminosos da história. 2 entre os 3 maiores criminosos da história eram partidários dessa ideologia que a esquerda estava querendo implantar no país. 2 deles, o líder desse movimento dos assassinos históricos é Hitler. Nós podemos colocar em segundo lugar Stalin e Mao Tse-tung. Stalin e Mao Tse-tung eram partidários no regime comunista, que era exatamente o que a esquerda estava querendo implantar no Brasil. Eu estou falando isso, mas esse meu comentário eu tenho como base e é suportado por 2 vídeos que vocês vão ver na sequência que eu estou colocando junto com essa minha explanação. Eu peço que vocês vejam esses 2 vídeos, porque eles têm o suporte de serem pessoas que eram partidários desse movimento na época. O Eduardo Jorge, que foi candidato a vice na chapa da Marina nas últimas eleições, e o Fernando Gabeira. Eles falam textualmente, e aí eu peço que vocês observem e vejam com atenção, que a ideia era justamente a implantação dessa ditadura do proletariado. Então não existe santo nessa história. Os militares fizeram intervenção, fizeram tortura, fizeram coisas boas em questão de infraestrutura. O Brasil deve muito ao que foi feito nesse período. Erraram porque não controlaram a inflação como deveria ter sido controlado, fizeram torturas e desaparecimento político e censura. Então, isso foram coisas positivas e negativas. A história, se os militares tivessem dito não vamos fazer intervenção, ela teria sido totalmente diferente e talvez hoje nós estivéssemos comentando as torturas e desaparecimentos impostos pela ditadura do proletariado. A grande vantagem dos militares, ditadura por ditadura nós não teríamos como evitar isso. É como uma historinha que o bandido invadia a casa ou roubava o nosso amigo no banco. Nós não tínhamos opção. A vantagem de ter sido uma ditadura do exército, uma ditadura das Forças Armadas, foi que, após algum tempo, eles fizeram uma transição, uma devolução do regime para a democracia. Então, por volta de 1985, uma abertura ampla e restrita, onde voltaram todos aqueles que estavam exilados durante esse período.
Voltou FHC, voltou Brizola, voltou Lula, voltou Dilma, voltou Genuíno, voltou José Serra, voltou Aloysio Nunes, voltou Pimentel, e todos nós sabemos o que esses trastes fizeram com o país. Então, se eles não tivessem sido exilados, junto com Marighella e outros, nós teríamos tido esse governo talvez até hoje. A ditadura de esquerda, nós podemos pegar a história e observar que nenhuma delas devolveu, tomou posse de um país e devolveu para o regime democrático de uma forma suave e tranquila. A União das Repúblicas Socialistas Soviética largou esse regime porque o país quebrou financeiramente. A Coreia do Norte não larga esse regime. Venezuela, nós estamos vendo o que está acontecendo. Cuba, muito menos. Um caso emblemático é do Ceausescu, na Romênia, onde, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver os vídeos de como que foi a transição, uma transição nada gradual e nada tranquila, quando o povo não aguentou mais os mandos e desmandos desse ditador. Então, a questão é essa, nós temos que ser o quê? Honestos com os nossos pensamentos. O que eu relatei aqui, eu não fiz defesa nem de um lado nem de outro. Eu apresentei, todas as coisas que eu apresentei são fatos que estão plenamente documentados na nossa história. Quanto à questão da implantação da ditadura do proletariado, isso aí é uma coisa muito vaga que os professores de história dizem que não, que era uma luta pela democracia. Então, eu peço encarecidamente que vejam os 2 vídeos que estão em anexo. São vídeos curtos, de 2, 3 minutos. Mas nesses 2, 3 minutos, em cada um deles, é passada uma mensagem clara e objetiva de qual era o interesse da esquerda nessa luta, que não tinha nada de luta por democracia. E quem está falando são pessoas que lutaram do lado da esquerda naquele período. Então, era isso. Eu peço que, se vocês gostaram dessa discussão, dessa avaliação, que eu não peço em momento nenhum que concordem comigo, a discordância é bem salutar, eu peço que compartilhem isso, porque meu objetivo com essas divulgações é que a gente coloque em discussões coisas baseadas em fatos, razão e na lógica. Mais uma vez, obrigado. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968, pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. Sem dúvida. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Então é preciso a gente ter essa clareza. Praticamente saí de uma formação católica cristã muito rigorosa e com 17, 18 anos me converti a essa outra religião, ateia, que era o marxismo-leninismo. Na época eu não sabia que era uma religião, depois é que fui descobrir. Era uma religião. Você acha que é uma religião? Uma religião total. Tem santos, tem profetas, tem inferno, tem milagre. Tem Vaticano, vermelho. Depois, com o tempo, é que eu fui descobrindo que eu tinha saído de uma religião e entrado noutra, né? Mas isso já é história, né? Então eu vim, todo esse período da luta armada de resistência à ditadura. Você pegou em armas contra a ditadura?
Sim, vamos dizer assim. Mas vou dizendo tudo isso, né? Para dizer que você perguntou porque se eu sou de esquerda. Eu continuo de esquerda, sim. Agora, eu não sou fóssil. Eu não sou fóssil. Portanto, eu, por exemplo, quando eu entrei no PCBR, eu era um leninista de carteirinha, né? Depois eu fui evoluindo, tornei pior ainda, passei a ser um guevarista, né? Que é uma coisa mais violenta do que o leninismo, se você pode imaginar, né? Assim, quando eu cheguei no Partido dos Trabalhadores, eu tinha voltado a ser um leninista. Depois, dentro do Partido dos Trabalhadores, eu fui me contaminando com vírus anarquistas, muito poderosos, né? Então, e fui evoluindo nessa formação eclética de um pequeno burguês como eu, né? Que gosta de ler, gosta de estudar. Eu não tenho culpa de gostar de ler e de estudar. E fui evoluindo dentro do PT, que foi uma experiência maravilhosa para mim. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, não é? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa, não é? A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje diante do chamado socialismo existente, não é? O caso de Cuba, por exemplo, há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, na minha posição, Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Também é diferente. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado, nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim, já se dissipou. Porque, sinceramente, o século XX, para mim, já acabou. Já acabou há algum tempo. E eu acho que isso também é um marco divisório. Primeiro, avaliar o seu próprio passado. Segundo, avaliar a relação que se tem com o que se lutava, com o que se lutava no passado, a relação que se tem com o chamado socialismo. A minha posição é bastante nítida, né? No sentido de dizer que houve uma luta pela democracia no Brasil. Nós, de uma certa maneira, participamos dessa luta, mas com um objetivo diferente. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda.